Boa noite, companheiras, companheiros da mesa, do plenário. Eu quero agradecer o convite, pela oportunidade de me reencontrar com essas figuras, com quem eu convivi. Eu tenho convivido a vida toda, nesses 48 anos de vida aqui em São Paulo, e reencontrá-los e reencontrá-las é reviver um tempo difícil, desafiador, mas que nos deram a oportunidade de provar nossos compromissos, de provar o nosso compromisso com aquilo que é mais sagrado em qualquer sociedade, que são as liberdades democráticas. E a partir daí é que se podem assegurar os direitos humanos, os direitos de cidadania, os direitos políticos. Eu posso me dar ao luxo de falar por último pelo fato de não precisar de tanto tempo, porque já tenho como base, como referência, o que essas duas grandes companheiras já trouxeram para a gente. E elas falam com uma autoridade de quem viveu esses fatos. Elas falam e elas sugerem estratégias e encaminhamentos a partir de quem viveu a tortura, de quem viveu a repressão política nas suas formas mais cruéis, como outros e outras que estão aqui nesse plenário. Não vou citar todos para que a gente não possa tomar muito tempo e não possa cansar vocês. E o que eu queria dizer é que a palavra inicial de abertura me mobilizou bastante, porque o companheiro que presidiu os trabalhos e que concluiu a fala de abertura foi dizendo: nós não estamos aqui para concluir com esse evento. Nós temos que sair daqui com uma estratégia, com estratégias para continuar a luta em defesa da anistia, em defesa da democracia. Essa, a meu ver, é a palavra de ordem que a gente tem que se colocar a partir desse encontro aqui. E ele pode ser o detonador de um grande movimento de resistência ativa. Resistência ativa supõe, inclusive, desobediência civil. Não dá para a gente soltar dentro. Ocupar esse espaço, não tem que se fazer essa pergunta. No próximo ano, ou antes do próximo ano, vamos entrar aqui, ocupar esse espaço, custe o que custar, porque o espaço público é o espaço do povo. E a única coisa que eu fiz como prefeita, que não foi mais do que isso, foi devolver, foi dividir, repartir com o dono do poder, que é o povo, aquele poder que o povo me prestou. E só se justifica alguém que se diz de esquerda, que se diz socialista, ao assumir um pedaço do Estado, o Estado com o caráter que tem, com a cultura que tem, com os descompromissos em relação aos direitos humanos e à democracia, como é o Estado brasileiro, só se justifica se a gente colocar esse espaço público e esse mandato popular a serviço da luta do povo. Senão, não se justifica. Eu faria tudo de novo, se de novo tivesse a oportunidade de ocupar o espaço de prefeita da cidade, e que não precisava ter feito outra coisa, senão junto com os familiares, junto com essas guerreiras, verdadeiras vítimas do arbítrio e o regime militar e civil desse país, foram elas, foram eles que me deram as condições de usar um mandato popular a serviço dessa questão. Não fez mais do que isso. E não faria sem elas e sem eles. Tudo que se apurou e que se registrou, o que se relatou da verdade nua e crua da ditadura militar, não vem de pesquisas de técnicos. Me desculpem, nem mesmo da Comissão Nacional da Verdade. Vem dos familiares, vem dos ativistas políticos, dos ativistas dos direitos humanos. Muito do que está naqueles livros lá, do governo, que já devem ter queimado os livros, espero que a gente tenha guardado as cópias nas nossas casas, é o
retrato vivo da luta das vítimas da ditadura, que buscaram esses dados dentro de própria casa, à medida de sua própria dor, e foi levantando dados, juntando dados, combinando os dados entre os familiares, e foi construindo essa história ainda incompleta, essa história ainda por ser contada com toda a sua inteireza, para que nunca mais a gente possa viver situações dramáticas como vivemos naquele período, e que não terminou ainda. Tem muitas feridas abertas ainda. Porque, como diz a Bachelet do Chile, a ferida só sara, né, no dia em que se curar, né, a causa dessa ferida. E não viramos ainda a página dessa história de repressão política. Por isso ela está voltando. Ela está voltando com muita força. Ela está voltando com muita desvergonheza, né, de maldades, de mentiras. E nós não podemos ceder 1 milímetro de até aonde a gente chegou. E os 40 anos da anistia não é nada diante de uma lei justa, de uma lei que foi, inclusive, condenada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. É uma lei que, no seu artigo 1º, parágrafo 1º, né, isenta do benefício da anistia os tais dos que cometeram os tais dos crimes conexos. São aqueles agentes que, em nome do Estado, militar ou civil, mataram, desapareceram com corpos, estruparam, assassinaram, desapareceram com militantes, com lideranças. Distribuir esse benefício por quem cometeu essas atrocidades. Essa é uma lei vergonhosa. Mas o próprio movimento de luta pela defesa dos direitos humanos, pela plena democracia e anistia plena, geral e restrita, não se teve nesse país. O ministro Eros Grau, quando julgou a DPF da OAB em 2010, né, disse que a lei da anistia tinha sido amplamente negociada. Mentira! Mentira! Embora a sociedade tenha se mobilizado, pessoas, e eu queria lembrar outras pessoas, como a Madre Cristina, que o Adriano me fez a oportunidade de me lembrar dela. E quantas Madre Cristinas estão por aí, esquecidas, estavam na origem da luta por uma anistia plena, geral e restrita, que não se fez. É mentira desse ministro Eros Grau dizer que essa lei da anistia foi fruto de um amplo negócio com a sociedade. Não é verdade. E tem mais um dado que a história revela nos dias atuais, que os militares só aceitaram a aprovação dessa lei manca porque tinha esse dado dos tais dos crimes conexos, que eles incluíram no benefício da anistia. E mais, é que já tinha acabado a Guerra Fria. E os Estados Unidos, que patrocinaram essas ditaduras na América do Sul, na América Latina, no Cone Sul, a Operação Condor, por exemplo, uma ação articulada dos países do Cone Sul, destruindo militantes e opositores do regime de um país no outro país. Mas aí os Estados Unidos não precisavam mais da força das ditaduras militares desse subcontinente, o continente latino-americano, para se justificar na luta da Guerra Fria. Portanto, não interessava mais gastar dinheiro e energia deles lá com a ditadura no Brasil e outras ditaduras no Cone Sul. Portanto, não foi nenhuma benesse, não foi nenhuma conquista total, plena, que ainda está a se dever. A Corte Interamericana de Direitos Humanos manda rever essa lei de anistia no Brasil. E rever não é fazer uma nova lei, é simplesmente reinterpretar o artigo 1º, o parágrafo 1º da lei da anistia. E mais, eles disseram que, olha, foi uma lei aprovada pelo Congresso. Primeiro eles disseram
disseram os argumentos do Eros Grau, só teve 2 votos contra a decisão pela constitucionalidade dessa lei manca, essa lei da anistia. E ele disse, além disso, olha, foi uma lei feita pelo Congresso. O Congresso que reveja essa lei se ela não está adequada. E aí eu peguei na palavra, eu já estava na Câmara como deputada, depende do Congresso. Eu sou membro do Congresso. Se o Congresso fez aquela lei daquele jeito, o Congresso de hoje pode refazer essa lei. E entrei com um projeto de lei dando uma nova interpretação ao parágrafo 1º do artigo 1º da lei da anistia. Claro que isso eu apresentei em 2011, depois da decisão da Corte que reconhecia como constitucional essa lei da anistia. E aí eu entrei em 2011, logo no comecinho do ano de 2011. Ela até hoje está engavetada nas comissões da Câmara. Primeiro, bastava ser submetida à Comissão de Justiça, de Constituição, Justiça e Cidadania. E aí inventaram, antes de mandar para a Comissão de Constituição e Justiça, ouvir a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E lá eles derrotaram a lei. Era um presidente do Nordeste, lá de Piauí, né? Hugo, não sei do quê, e mais, que com a presença de companheiros que tinham sido vítimas da ditadura, nessa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Há muita pusilanimidade no meio da gente. E a gente não pode se permitir fazer a menor concessão. E saímos daquela comissão derrotados, porque a nossa proposta foi derrotada na comissão. Embora a comissão temática, a comissão de mérito, quem tinha que apreciar era a Comissão de Constituição e Justiça, onde se encontra essa lei. É preciso que a gente discuta em profundidade. Traga os especialistas, eu convido o professor Fábio Comparado para fazer uma palestra para nós sobre isso. Ele me ajudou a construir esse projeto de lei, para dizer que um assassinato em que o corpo não aparece, não se sabe aonde parou os restos mortais dessa pessoa, o crime é continuado, ele não pode estar anistiado. Pois bem, a cada legislatura eu tento retomar a luta pela lei, mas tem uma limitação, porque o movimento de luta, né, contra a ditadura, pela verdade da ditadura, a rememoração dos fatos da ditadura, tem divisão no meio desse movimento. Uns acham que não tem que mexer em lei de anistia, porque a lei de anistia foi boa, porque trouxe os que estavam no exílio, claro, mas uma lei de anistia é muito mais do que trazer os que estavam no exílio de volta. Ela precisa reconhecer direitos, reparar injustiças. Por isso que a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, ela teve que fazer uma concessão aos comandantes militares. Nelson Jobim era o ministro da Defesa e só permitiu, junto com os comandantes militares, que não se colocasse no projeto de lei que criou a Comissão Nacional da Verdade o objetivo de justiça de transição. Colocou assim: memória, verdade e reconciliação nacional. Eu te pergunto, que reconciliação é possível entre o torturador e o torturado? Entre quem estuprou e quem foi estuprado? Em quem ficou anos sofrendo as piores crueldades numa prisão fétida desse país sem vergonha em relação aos direitos humanos? Minha gente, está na hora de levantar a cabeça. Não tem o fato de presidente foi eleito da forma fraudulenta como foi. Não podemos aceitar nenhuma justificativa. Esse presidente não tem legitimidade nenhuma. E a gente tem que acreditar que é possível mudar, reverter esse quadro, virar a mesa. Mas isso tem que ser uma coragem coletiva. Não basta uma pessoa ter coragem, não basta atribuir a não sei quem que fez isso e aquilo. Eu não faria nada do que eu fiz se não fosse essa turma que se expôs, que foi nos gabinetes,
que foi nos arquivos, puxou informações, entrevistou Deus e o mundo, construiu uma versão de parte dos fatos cruéis da ditadura militar. Foram os familiares, foram as vítimas da ditadura, foram os ativistas de direitos humanos. A única coisa que eu fiz foi colocar o poder que o povo me deu, me confiou, e me deu o poder de redividir esse poder, voltar para a sua origem, o seu originário, que é o povo, e colocamos a serviço. Eu faria tudo de novo. Legal. Então, minha gente, os 40 anos servem para a gente acordar, rememorar, ir aos detalhes, ver que não é essa coisa toda, essa lei de anistia, porque ainda há pouco apareceu o torturador e o estuprador da Inês Etienne, na Casa da Morte de Petrópolis. É recentíssimo. Ele está vivo ainda lá em Goiás. Vamos buscar esse desgraçado e vamos julgá-lo e vamos puni-lo, e para que ele não fique impune. Muito bem. É pacífico, eu estou cansada disso. Estou cansada de ser pacífico. Está na hora da gente tomar nas mãos, né, os destinos desse país. Isso não é fantasia, e não é exagero, não é conversa fiada, porque eu estou nessa. Eu estou nessa. Se a gente vai junto para o que for, vamos ocupar os espaços que a gente precisa para juntar gente e falar dessas coisas. Portanto, não tenhamos dúvidas que o aspecto da lei da anistia foi bom, porque trouxe os exilados de volta, mas não fez justiça de transição. Os que mataram, que estupraram, os que violaram a dignidade humana, eles todos estão aí, vivos ou tendo os seus descendentes por aí, né, palitando o dente e sorrindo para essa desgraça que está aí, e a gente não pode parar, sabe, o ritmo de luta que a gente já se acostumou com ele. Enquanto não se punir o relatório da Comissão Nacional da Verdade, que está lá engavetado. E eu dizia isso: cuidado, porque esse relatório vai virar um arquivo bonito, um material bem arquivado, bem estruturado, e põe no Arquivo Nacional e fica lá para os historiadores, quando quiserem ir lá e tirar alguma informação. Não é para isso que a gente fez a Comissão Nacional da Verdade. Não é para isso que a gente precisa do relatório que mostra que 434 desaparecidos políticos ainda estão desaparecidos, sem nenhuma notícia deles. 434 desaparecidos, isso é pouco, gente. Desculpa, eu não estou falando essa grossura com vocês, não. Eu estou falando com aqueles que geraram, né, esse sofrimento, que muitos de vocês estão muito mais atingidos do que eu, porque pessoalmente passaram por tudo isso. E isso não há perdão possível. Isso tem que ser reparado nos termos da lei. Nós não faremos como eles, mas certamente nós queremos justiça de transição. Não dá para deixar impunes esses criminosos em nome do Estado, o Estado torturador, o Estado, enfim. E os presidentes militares deram ordem para eliminar dezenas de brasileiros e brasileiras. Deram ordem, vai lá e mata todo mundo. Isso está escrito e foi fornecido pelo governo americano, que patrocina a ditadura, e tem os arquivos com todos os dados a respeito disso. Então, minhas companheiras, meus companheiros, eu agradeço enormemente estar aqui nessa noite. Voltar a ver as pessoas tão queridas com quem a gente fez muita coisa junto e continua querendo fazer, né? Porque a gente não concluiu nossa tarefa. A nossa tarefa histórica está incompleta enquanto a gente não fizer essa reinterpretação da lei da anistia, que pode ser uma das bandeiras de luta que a gente pegue firme, né? Reinterprete essa proposta, mesmo que não seja aprovada lá, levar para todos os recantos e que seja uma bandeira de luta, de revisão da lei da anistia, de reinterpretação desse parágrafo único do artigo 1º, para que sim, os torturadores, os estupradores, os que violaram a dignidade humana, os direitos humanos, tenham a sua devida justiça, chamada justiça de transição. A não ser isso, nós estaremos sujeitos a essa ditadura voltar, como está voltando.
de uma forma ainda disfarçada, mas pouco disfarçada, porque eles não têm escrúpulo nenhum, não tem escrúpulo nenhum. Então, ou a gente acorda, levanta a cabeça, levanta o facho e diz aí, o país é do povo. O país não é de ninguém a não ser do povo brasileiro. E o povo brasileiro não merece esse governo sacana, imoral, indecente, incompetente e que compromete a imagem do Brasil diante de outras nações do mundo, como está acontecendo agora em relação ao descuido. Não é descuido nada, é intencional. Os desmatamentos para deixar os madeireiros, os seringueiros não, os mineradores, enfim, ao custo da vida dos ribeirinhos, dos índios, dos seringueiros, dos pobres desse país. Então, gente, chegou a hora. Eu acho que foi a gota da água, foi essa situação da Amazônia. Não é porque os grandes estão reclamando lá, não, porque eles estão reclamando por coisas de interesse deles, não é pelo Brasil, nem pela floresta amazônica. E que eles não querem abrir mão do bem-estar que a floresta amazônica vai chegar até eles. É isso, eles não têm, sabe, não é pelo Brasil, não é pela floresta amazônica dos brasileiros, não é. Mas em todo caso, né, como se vive num mundo globalizado e as imagens circulam em tempo real, é muito mal para nós sermos vistos lá fora, né, com essa pecha de alguém que facilita as coisas para o agronegócio, né, e elimina as condições de vida do nosso povo e a fonte de desenvolvimento desse país, se fizesse um aproveitamento planejado, inteligente, com tecnologia, sem comprometer, né, o bioma maravilhoso que é a floresta amazônica. Agradeço a todos que vieram a esse encontro. Mais uma vez, aos que me ajudaram a abrir a vala, a segurar, porque quiseram inclusive tomar os ossadas. Eu tive que ir num caminhão cheio de ossada lá no porque a ameaça nós tivemos de que eles poderiam dar de madrugada. Tive que deixar a guarda metropolitana, responsabilizei a Polícia Militar do Estado, que tive que guardar lá as ossadas que nós fechamos, colocamos não acesso àquela sala onde a gente pôs as ossadas e ficamos vigilantes, ocupando e conseguimos levar para a Unicamp. Alguns desaparecidos passaram a ser investigados, alguns apareceram ou foram identificados e a luta continua, gente. Essa é a razão de ser da minha vida. Não está muito longa mais não, mas tem vocês e tem a nova juventude. Passe essas ideias para os jovens. Passe o sonho para os jovens continuarem sonhando. O sonho não envelhece, o sonho não morre e o sonho se constrói no tempo da história. E o tempo da história se mede com décadas, séculos, milênios. Vamos à luta! Até a vitória!